Boa noite. Começa agora o programa Família Projeto de Deus. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo pela Rede Século XXI e também pelo Facebook. Hoje vamos falar de um assunto muito sério, o alcoolismo. E nessa época de isolamento social, pesquisas mostram que houve um aumento nas vendas de bebidas alcoólicas e também no consumo. Boa noite. Inclusive, a gente queria colocar também que a Organização Mundial da Saúde fez questão de esclarecer e negar publicamente um mito que surgiu durante a pandemia, de que o álcool poderia matar o coronavírus. Na verdade, o alcoolismo é considerado uma doença. Traz inúmeros prejuízos à saúde, estimula a violência e destrói inúmeras famílias. Outra preocupação atual e em relação às pessoas que já estão em tratamento. Muitas isoladas não puderam sair de casa para frequentar os grupos de ajuda e podem, nesse momento, ter recaída. Mas a boa notícia é que há entidades que passaram a atender online e ajudar essas pessoas. Para conversar sobre esse tema com a gente, recebemos o Dr. Rogério Bosso. Ele é psicólogo, especialista em dependência química e saúde mental e integra a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a ABAD. Bem-vindo, Rogério. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E também está conosco Luiz Carlos Rossini, é assessor nacional da Pastoral da Sobriedade. O Rossini já foi presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado de São Paulo e já fez diversos trabalhos na área. Boa noite, Rossini. Boa noite, Silvia. Boa noite, Carlos. É uma alegria participar com a família ouvindo esse programa voltado para a família. Gostoso, uma alegria te receber aqui, viu? E você, qual a sua relação com o álcool? Conhece alguém que já sofreu por essa doença? Conte sua experiência ou faça sua pergunta. Participe do nosso programa. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 19 99716 9915 ou fale com a equipe do nosso call center 19 3871 9620. Você também pode deixar sua mensagem no Facebook da Rede Século XXI. E aproveite que você vai ligar para a gente e se torne sócio desta grande obra. Precisamos da sua ajuda para continuar com esse lindo trabalho de evangelização. E nós vamos começar com uma leitura da Bíblia que é muito oportuna para este momento. E diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. E realmente, né, essa leitura, ela fala para a gente dessa importância de que a gente não se deixe dominar por coisa alguma. E nós vamos falar sobre um assunto que realmente atinge muitas famílias hoje em dia, né? E as pessoas acabam se deixando dominar e isso acaba afetando a pessoa em si, né? E toda a sua família, não é isso? E infelizmente alguma coisa que... Uma bebida alcoólica, por exemplo, a gente está na própria missa, na celebração da missa, a gente usa, né, isso aí. Mas como que a gente consegue, até que ponto, saber o que é doença, o que não é? Eu queria já começar a perguntar para o Rogério, isso que a gente falou na abertura. A gente tem esses dados de que houve um aumento do consumo. Isso houve mesmo, Rogério? Como é que... Houve um aumento importante do consumo, né, do álcool, e inclusive, eu acho que isso é importante apontar, que não exclusivamente para quem já era dependente, né? As pessoas que faziam um uso recreativo, elas passaram também, com esse isolamento, a beber mais, né? Então, acho que esse é um ponto importante de ser apontado, que esse momento dentro de casa aumentou o consumo, inclusive das pessoas que não são dependentes, né, que fazem o uso recreativo. E aí nós temos dados, né, das publicações que têm sido feitas na mídia recentemente, que esse aumento, inclusive pelos deliveries, né, que hoje você não está saindo de casa, então você não sai para fazer muitas vezes a compra do álcool,
mas tem aumentado a entrega a domicílio. Tá. Né? Então tem um aumento aí entre 20% a 50% nas entregas de álcool em casa, inclusive do vinho. E, É aquilo que a gente estava falando, é uma coisa boa, de repente, se for mal usada, né? Um delivery que é bom, que está ajudando tanta gente, né? Que está precisando de entrega em casa, tudo, de repente pode ser usado para o mal também, né? E como você é psicólogo, você acredita que também as pessoas ficaram mais deprimidas, com medo da morte? Eu acho que quando fala da morte, né? Se a gente... quem não tem a certeza que vai para o céu fica muito preocupado, né? A gente sabe, como diz a palavra de Deus, que a gente foi comprado por um alto preço, que foi o sangue de Jesus, né? Então a gente sabe, a gente tem a fé. Agora, quem não tem a fé, a pessoa começa a ficar preocupada, né? Nossa, eu sou tão novo. Você acha que pode acontecer isso, né? A pessoa ficou mais deprimida e ela começou a ter a fuga no álcool? Sim, sim. Teve um aumento do uso de álcool também por pessoas que estavam mais entristecidas em casa, né, e que fazem o uso do álcool como uma forma também de amenizar esse sintoma negativo, que é a tristeza, que é um estado mais deprimido que a pessoa se encontra, né? Pelo susto da pandemia, que é algo que ninguém nem imaginava, né? De repente todo mundo trancado dentro de casa, tendo que sair de máscaras, né? Então teve que se ter uma nova estrutura aí, né? Até de hábitos, de comportamentos, e isso teve um aumento, não só por esses sintomas deprimidos, mas muitas pessoas que trabalhavam, né, no seu ambiente de trabalho passaram a trabalhar dentro de casa também, no modelo de home office. Né? E esse novo contexto, né, do trabalho em casa também trouxe uma desorganização grande, porque de repente você não sai mais para trabalhar, o seu trabalho veio na sua casa, só que na sua casa tem crianças, né? Você tem filhos. Que readaptar toda uma rotina para você atender. Exato. Você tem filhos, você tem esposa, você tem marido, né? E tudo acontecendo ao mesmo tempo, e você tem que se reorganizar. E daí as crianças também estão tendo aulas virtuais, né? Porque não estão podendo ir para a escola. Sim. Além do trabalho, os pais precisam se organizar para estar com as crianças, para ajudar nos estudos. Né? Então tudo isso também trouxe uma desorganização, né, nessa rotina, o que fez também um aumento do álcool, porque isso tem gerado muito estresse, né? Eu tenho feito alguns atendimentos também voluntários, né, com... Online? Online, né? E eu tenho atendido pessoas e a grande maioria tem relatado de fato esse dado, né? De que eu estou desorganizado, não tenho mais hora para dormir, para acordar, eu não consigo fazer minhas coisas, parece que eu estou tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo, estou ficando muito estressado e tenho bebido. E você, Rossini, como é que você tem essa mesma percepção? Porque você não é psicólogo, mas você está ali na linha de frente também, claro, né? Claro. Atuando na primeiro, te cumprimentá-los novamente, que eu falei sem microfone no início. Né? Problema técnico. Alegria estar aqui como participando de vocês. Esse programa voltado para a família. Cumprimentar também o Dr. Rogério. Bem, a ABAD, inclusive, ela tem feito algumas publicações constatando esse aumento do consumo de bebidas alcoólicas e, obviamente, as consequências que isso traz. A Organização Mundial da Saúde também preocupada com isso, porque esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, não é exclusivo do Brasil. Alguns fatores explicam um pouco esse aumento do consumo, como inicialmente até relatado aqui pelo Dr. Rogério. Um deles pode parecer folclórico, mas na abertura que você fez questão de frisar, e é desculpa de bêbado na Pastoral da Sobriedade, a gente fala assim, é que muitos diziam que usava bebida alcoólica para matar o coronavírus. Talvez querendo forçar uma relação do uso do álcool gel nas mãos e tal. Né? E bebia o álcool gel também. Tal, mas isso aí é desculpa e não há nenhum... não é verdade isso, pelo contrário, o consumo de álcool, inclusive, diminui a capacidade do organismo, a imunidade, a resposta imunológica do organismo para combater o vírus. Então, isso é desculpa que a gente fala mesmo de bêbado, não é verdade. Existe um outro fator que também é real, as pessoas que têm o hábito de beber socialmente, vamos chamar assim, saem do trabalho, para no bar, se encontra com os amigos, e que acabou com essa rotina do dia a dia, ele levou essa rotina para dentro de casa. Levou o bar para dentro de casa. Levou o bar para dentro de casa. E aí, com delivery e outras formas, tem usado muito a bebida. E, além da desorganização, o que a gente percebe é o seguinte, essa coisa de ficar o dia inteiro em casa,
que acaba entediando, gerando até um estresse, as relações ficam até, às vezes, conflituosas dentro de casa, né? Faz com que as pessoas acabaram esgotando o repertório que tinha de alternativa para passar o tempo. Já não aguenta mais assistir televisão, a não ser aqueles que assistem a TV Século XXI. Esses daí gostam. São os bons programas. Isso mesmo. Mas vai para a cozinha, quer dizer, ele já fez tudo o que podia para ajudar a passar aquele tempo, e aí vai estreitando o repertório e a bebida alcoólica passa a ser uma alternativa que está ali e aumenta o consumo. Além também de, para reduzir esse estresse, depressão, ansiedade, sei lá o que for, ele acaba usando a bebida como uma fuga, né, para isso. Esses fatores acabam influenciando esse dado que é real. Houve, sim, um aumento do consumo de bebida alcoólica. E também um outro indicativo disso é o aumento da violência, principalmente contra a mulher, que tem sido relatado pelos movimentos, Delegacia de Defesa da Mulher, e até eles falam que são dados subnotificados por conta do isolamento, as mulheres não têm prestado muita denúncia, mas que é o pior, além da consequência para o indivíduo, para a saúde do indivíduo, tem essas consequências que vão para agressividade, violência, Nossa, que é isso muito é sério. difícil, né? Porque o nosso lar, que deveria ser um lugar onde a gente chega, a gente se sinta bem, um lar que deveria ser luminoso, um lar que deveria ser alegre, cheio da graça de Deus, passa a ser um lugar de batalha, né? Que você As está crianças em casa. tensas, Isso, os a pais. mulher preocupada, o marido... Mas sabe o que eu acho engraçado? Que a gente, o coronavírus veio mostrar, eu acho que para toda a sociedade, para todos nós, que nós não temos controle de absolutamente nada. Então, quando a gente quer muito controlar a vida, não é, doutor? Sim. Quer muito controlar toda a vida. E você, como você falou, virou uma desorganização. Mas tem hora que a gente não consegue controlar. Então, como fazer? A gente precisa também aprender a não ser filho mimado de Deus, né? E se adaptar também a algumas... Quando surgir o revés, quando surgir Quando as coisas surgir o imprevisto. que fogem ao nosso controle, a gente saber como lidar com isso, né? Sim. Acho que no caso específico da pandemia, né, é claro que a gente não pode ficar vendo o tempo todo, ligar a TV às 8 da manhã e ficar até a noite vendo notícias da pandemia, que você vai ficar enlouquecido. Sim. Né? Sim. De Então, medo. mas também, ao mesmo tempo, você não pode ficar alienado a isso. É algo que está acontecendo, né, está aí, e a gente precisa saber os dados reais, né, disso, dados confiáveis, e entender como é que eu posso me cuidar e cuidar do outro nesse momento também. Então, assim, considerar o dado real nesse momento é importante e, através dele, ir adaptando uma nova rotina. Não é porque, de repente, virou de ponta cabeça que eu preciso ficar assim. Né? É importante que, dentro dessa desorganização que chegou, eu consiga me estabilizar e traçar uma rotina. Então, assim, tentar, na medida do possível, manter a rotina que já existia. Né? Então, se eu acordava todo dia às 7 para ir para o trabalho, tentar acordar no mesmo horário, né? Ligar o meu computador às 8, que era o horário que eu chegava, né? Horário de almoço, eu deixar o meu computador lá e ir almoçar, ter um espaço específico para isso, né? Senão eu fico levando o trabalho também para qualquer lugar. Eu pego meu notebook, eu vou para a cama com ele, depois eu vou almoçar, eu levo na mesa do almoço. Né? Aí eu vou assistir televisão, eu coloco ele no colo e trabalho vendo televisão. Isso daí dá uma desorganizada mesmo, né? Desorganiza, né? bastante, Eu acho que é importante você localizar que espaço dentro da sua casa hoje é um espaço de trabalho e que espaço é um espaço de lazer, né? E tentando estruturar uma rotina para isso. E tentar também não deixar essas notícias, né, mais para o final da noite. Né? Tentar ver mais durante o dia para que você tenha um sono também mais tranquilo, né? Eu acho que isso é importante. Eu conheço famílias que ficam o dia inteiro assistindo televisão, né? Desesperados, porque não vai sair, porque vai ficar doente, mas não sei o quê. Sendo bombardeado por todo tipo de notícia, exatamente. né? É claro que o isolamento no social é uma necessidade. Sim. Né? E as pessoas que ficam em casa, inclusive, estão dando a sua contribuição para ajudar a tentar conter a pandemia. Mas que cansa, cansa. A gente tem que ser realista, né? Todos nós, em algum momento, você fica desesperado. Uma coisa que eu acho interessante, né? Que, assim, por um lado, essa coisa do alcoolismo é um problema, é uma preocupação. Mas eu tenho percebido que as pessoas têm começado a valorizar algumas coisas que hoje elas estão sentindo falta, né, e que não dava valor antes. Por exemplo, o convívio familiar. Sim. Minha família é de São Paulo.
Domingo retrasado eu consegui dar uma fugida e tal, mas havia uma carência, vontade. Uma vontade de abraçar, né? Eu né? tô carente de abraçar também. Eu quero abraçar. Hoje eu dei um abraço no Will aqui. A gente quer abraçar, No domingo né? eu participei da missa que está sendo realizada online, mas aí o Padre Júnior me convidou para fazer uma leitura. Então, é só as pessoas que estão ali, né? Mas que falta que essa coisa estava fazendo, inclusive para as missas, os encontros religiosos, né? Agora a gente está pensando, a gente percebe o seguinte: quanta coisa que é importante na nossa vida, no dia a dia, que a gente já incorporou e que a gente não valoriza. Não dava valor. Agora a gente está voltando a olhar com outros isso olhos. mesmo, aprender a tirar o lado bom do Covid Pois e é. valorizar as coisas, né? E a Pois gente é. tem algumas mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp. Vamos começar por uma mensagem lá da Bahia, de Ipirá, na Bahia, do Walter Neri. Olha o que ele fala para a gente aqui, ó. Olá, boa noite. Tenho um irmão que bebe bastante e não aceita tratamento. Enquanto não bebe, ele é ótima pessoa, mas se bebe, fica irreconhecível. O que fazer para ajudá-lo a sair dessa situação? Walter, muito obrigado pela sua mensagem. E antes da resposta dos nossos especialistas aqui, você já sabe que a gente está rezando muito por essa situação aí, tá? Quem que se habilita aí a responder para o Walter? Por exemplo, Walter, a pastoral da sobriedade, ela tem uma forma de ajudar você e seu irmão. Normalmente, as pessoas que chegam primeiro na pastoral da sobriedade, nos grupos da pastoral da sobriedade, que estão espalhados por todo o Brasil, né, são familiares, esposas, pais, irmãos, né? E quando você entender o que é a dinâmica do alcoolismo, o que está acontecendo com o seu irmão, você se instrumentalizar, talvez você consiga, inclusive, passar a dar dicas, insights, né, e ajudar o seu irmão. Nenhum dependente quer se internar de pronto, porque a primeira e maior dificuldade é ele reconhecer que precisa de ajuda. Ele nega, né? Ele nega. A negação faz parte do processo, né? Então, assim, vale a pena. Existem grupos da Pastoral da Sobriedade, existem outros grupos de autoajuda, mas da Pastoral da Sobriedade, há muitos que estão funcionando também com salas online, né? Já que você não pode ter um encontro presencial. Mas uma dica é isso: você entender melhor, compreender melhor o que é alcoolismo e, a partir daí, ver a melhor alternativa que cabe para o seu irmão. Não adianta forçar, não adianta falar na hora que está sob efeito do álcool que não acontece nada, né? Mas você pode, aos poucos, tentar mostrar que ele está tendo atitudes, comportamentos que está levando a ele ter problemas, você está sofrendo, a família está sofrendo, e talvez participar desses grupos da Pastoral da Sobriedade. Tem outros comentários aqui no Facebook também. A Alessandra está mandando aqui, excelente tema, está gostando. A Vitória, que está pedindo oração pelo marido, para ele parar de beber. Então, tem outra aqui, a Vitória está falando que o marido, o nome dela, está colocando aqui. Então, tem várias participações aqui chegando também. E faça como essas pessoas aqui. Muito obrigado por aqueles que já estão participando, e você também manda o seu comentário aqui no nosso Facebook. Eu queria falar um pouquinho com você, Rossini, sobre a Pastoral da Sobriedade. Quanto tempo que ela foi criada e se você percebe que está atingindo o objetivo, se as pessoas, assim, se tem bastante pessoas sendo ajudadas pela pastoral? Nossa, mãe. Ela foi criada em 98, nós já temos 22 anos, né? Numa assembleia da CNBB, proposta por Dom Irineu Danilon, foi uma proposta do bispo, ele era bispo assessor da Pastoral da Juventude. Que bacana. E ele teve problema que perdeu 2 sobrinhos com problema de drogas. Com droga. Né? E aí ele, com despertar espiritual, levou essa proposta, e a Assembleia da Pastoral, em 98, criou a Pastoral, que não chamava Pastoral da Sobriedade. Aliás, quem sugeriu o nome fui eu. Numa reunião, o padre Haroldo, saudoso, querido, santo, padre Haroldo, se Deus quiser. Graça. 100 anos, faleceu aos 100 anos, ele que me convidou para participar da pastoral, e eu ouvia muito o padre Haroldo falar sobriedade, sobriedade. Aí fizemos a sugestão, foi aceita e se transformou em Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade hoje, ela tem mais de 2.000 grupos em todos os estados, praticamente todas as dioceses. Ela se estrutura dentro da organização da igreja, das dioceses, da igreja, as regionais, né, da CNBB, e aí por paróquia.
Nós atendemos por ano, aliás, a pastoral nos 2.000 grupos fazem juntas mais de 10 milhões de atendimentos por ano. Que bênção. O que a gente chama de atendimento, assim, toda vez que uma pessoa participa de uma reunião do grupo, é registrado como um atendimento, que Sim. ela participa e tal. Sim. E são centenas de depoimentos de pessoas que se libertaram. Muitas famílias, então, consequentemente, né, a pessoa é liberta, a família é liberta, né? Sim, e assim, a pastoral utiliza a pedagogia, a metodologia, o programa de vida nova, baseado nos 12 passos, como outros grupos. Sim. Os 12 passos da pastoral da sobriedade. São cíclicos, há uma unidade, quer dizer, o Brasil inteiro, naquela semana, todos estão praticando o mesmo passo. E esses 12 passos é que vão ajudar a pessoa a reencontrar um novo estilo de viver, né? Um outro jeito de viver. Viver sem álcool, sem drogas. E, aliás, a pastoral da sobriedade não trata só de pessoas com problemas com álcool e drogas. Tem pessoas que vão lá com problema de sexo, compras, jogo, trabalho. Que é o que a gente falou na leitura, né? Eu não me deixarei dominar por coisa alguma, né? Então, de repente, o sexo, a pessoa é dominada e acaba, né? A Alessandra está dizendo aqui para a gente no Facebook também que o AA, o Alcoólicos Anônimos, está fazendo 85 anos no dia de hoje. Não sei se essa informação é isso mesmo. É 1935. Então está correto. Então, formado por Bill e Bob. A nossa diretora está falando aqui para mim que é isso mesmo. Obrigado, Alessandra, pela informação. Então, graças a Deus que existem essas ferramentas. Agora, me explica uma coisa. Quando eu vinha vindo para cá, eu tenho um grupo de colegas de faculdade, né? E começaram lá a colocar a imagem do que ele ia beber hoje, era um vinho não sei o quê, o outro com um copinho de martini, o outro... E aí eu falei, olha, gente, assiste o programa de hoje, né? Eu mandei o link para eles. Mas Guarda a bebida. Como é que a gente define o que é um alcoólatra? Vocês usaram essa expressão, né? Beber socialmente. Então, como é que a gente diferencia o que é um alcoólatra? Quem está lá em casa assistindo a gente, como é que vai saber se ele é alcoólatra ou se o companheiro, se o pai, a mãe é alcoólatra? E outra pergunta também, qual que é o perfil? A gente está vendo aí o coronavírus, ele pegou tudo que é classe, né? Econômica, social, ele não tem preconceito. O alcoolismo tem algum tipo de preconceito? Como é que a gente traça esse perfil? Não escolhe, né? Não tem preconceito não tem preconceito nenhum. Quem quiser é bem-vindo, né? Para a questão do alcoolismo. Mas uma coisa que é importante falar, né, é que não existe um nível seguro para nenhuma droga. Então, não existe um nível seguro de álcool que eu possa fazer uso, né? E o problema maior é que, conforme você vai tendo uma continuidade, uma intensidade no uso, o seu cérebro vai sofrendo uma adaptação, né, uma neuroadaptação para esse consumo e vai gerando uma tolerância. Então, a partir dessa tolerância, o aumento vai necessariamente acontecendo e a partir daí pode desencadear uma dependência. E a dependência instalada, ela, para o resto da vida, vai precisar de tratamento, né? Então, o problema é assim, muitas pessoas estão pensando agora... Como uma diabetes, a pessoa não tem cura, ela vai ter que controlar o resto da vida dela. Exatamente. Então, muitas pessoas estão pensando, agora eu estou em casa, eu vou beber assim, e depois talvez eu consigo parar. Só que não funciona muito assim, né? Como é que ele vai falar isso por uma neuroadaptação do cérebro? Para. Pare. Né? Não é simples assim, né? A gente está falando de algo que envolve N fatores, né? Não é um fator específico que determina. Então, o problema é que a gente pode ter um aumento importante, aí, inclusive, de pessoas dependentes pós-pandemia, né? E que talvez nem fosse antes, que é o caso que eu falei inicialmente, Sim. das pessoas que faziam uso recreacional e passavam a utilizar. Mas a outra pergunta, né? Como que eu sei se alguém é alcoolista, né? Se ele é um dependente ou não é? Existem critérios diagnósticos para isso, no DSM-5, né, e na CID-10, que são manuais de classificação para os transtornos mentais, onde tem elencado lá os critérios, né? Então, um critério importante, e aí eu acho que vai até de encontro com o que o Rossini trouxe, para outras questões também, que é a compulsão, que ela não é só no álcool. A compulsão ela aparece no sexo, no jogo,
né? Ela aparece em outros... Repete pra gente esse DSM-5. DSM-5. É o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Ele está na 5ª edição, que é a edição mais recente. Isso, se alguém lá de casa quiser acessar, você acha que encontra na internet? Encontra no... Ou o tem- CID-10, né? É isso, ou o CID-10. CID-10, E aí tá. ele tem a classificação, tem os critérios, né? O que a pessoa precisa apresentar para, de fato, ela ser um dependente. Então, não é assim, eu tomei um copo hoje, eu sou dependente, né? Existem critérios. A compulsão é um deles. A síndrome de abstinência é outro critério-chave importante, né? Quando a pessoa ela tem o uso significativo e ela interrompe esse uso, ela começa a apresentar sinais e sintomas negativos. Então, ela tem tremores, Delírios Tremor. tremens, né? delírios tremens, tem irritabilidade, dores de cabeça constantes, né? E aí, muitas vezes, a pessoa iniciou um uso por prazer. Ah, estou vendo lá as lives atuais, estou bebendo com o meu ídolo, né? Começa dessa forma por prazer, mas depois de uma dependência, quando aparece a síndrome de abstinência, ela bebe não mais por prazer, mas para cessar esses sintomas negativos. Acho que ele tem que ter um pouquinho de humildade também, né? Quem está em casa lá e começar a ouvir Pode ser que você não seja alcoolista, mas se a tua mulher ou teu marido está falando, ó, você está exagerando, ouve um pouquinho, para pensar. A gente tem que fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente vai continuar esse papo aqui. Antes da gente parar, vocês que são pais, avós, tios, deem de presente para as crianças este instrumento de fé e evangelização. Além de histórias, há várias atividades educativas muito legais para serem realizadas. Leve ao coração dos pequenos um conteúdo de formação cristã. Conheça a turminha do Dudu. O Dudu é inspirado no Padre Eduardo, a Luzinha, que é inspirada na Irmã Luísa, a Nelica, da saudosa Irmã Nelly, e a Cecília, também da saudosa Irmã Cecília, além do cachorro Rossi. Liga aqui pra gente e peça a revista Brasil Cristão Criança, 19 3871 9620, ou acesse o site www.rs21.com.br/Revista Brasil Cristão. Então a gente vai parar, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até já!